Agora, existem situações também em que a leitura de um livro mobiliza questões que estão lá para aflorar. Eu queria ouvir um pouco de vocês, porque isso é muito comum também nas escolas, quando um livro traz algum assunto que desperta medo e fantasia nas crianças. Então, é comum que às vezes as famílias, os professores digam, olha, eu não vou ler esse livro porque, né, eu acho que vai dar problema, ou as famílias não vão gostar, ou nossa, ele é assustador. Então, eu queria trazer essa pergunta para vocês. O livro pode, sim, gerar um trauma? A criança pode ficar muito assustada com uma história. O que você faz depois que isso acontece, né? Como é que as famílias podem lidar com isso? Como é que o educador pode lidar com essa situação? A aventura de ter uma criança para você cuidar inclui a nossa capacidade de aprender a lidar com todas as emoções humanas. A gente não precisa ser o homo que a sua família merece, todo limpinho, asséptico e pronto em todas as emoções, porque nós trazemos marcas da nossa história, né? Todas as culturas familiares têm questões em relação às emoções. Tem famílias que não permitem que o medo seja dito, tem famílias que não permitem que a raiva seja expressada, tem famílias que não permitem, inclusive, que a alegria seja expressada, né? E aí a gente chega na maternidade e na paternidade e a gente precisa se haver com todo o leque de emoções humanas, porque elas vão se manifestar na história dos nossos filhos e também na literatura que a gente lê para elas. Então, a experiência de ler um livro que contenha, ou que promova, ou que elicie uma emoção, um sentimento na criança que eu não estou preparado para lidar, é um aprendizado para mim. Eu não tenho que ter a resposta certa, eu não preciso saber o que fazer com isso, mas eu posso sentir com ele, né? Porque isso também está fazendo de mim um aprendiz da vida. Né? A maternidade e a paternidade é um curso presencial eterno. Assim, a gente está assumindo um compromisso com a eternidade de entrar numa escola que não tem fim, porque a gente não sabe desse babado. A gente só aprende fazendo, né? E fazendo muita merda, inclusive, né? E tendo que reparar tudo que a gente faz, que a gente gostaria que fosse diferente, etc. Então, o manejo das emoções é parte do aprendizado da maternidade e da paternidade. Né? Quando a gente se depara com uma emoção nos nossos filhos que a gente não sabe lidar, é hora de pedir ajuda, é hora de conversar com outras pessoas, né? Sair dessa postura de quem pariu o Mateus que o balance. Não, todo mundo balança junto, todo mundo dá colo para Mateus, todo mundo dá colo para a mãe do Mateus. Né? Eu não acredito em negligência materna, eu acredito em negligência social. Quando a gente tem uma mãe sobrecarregada, tem um mundo que vira as costas para ela. Né? Quando tem uma mãe com uma pergunta sobre como lidar com qualquer questão do filho, a gente precisa construir um mundo mais solidário para apoiar essa mãe a maternar melhor essa criança. Então, na hora em que a gente é mobilizado pela literatura e que ela faz uma coisa com a gente, não tem problema nenhum a gente chegar para a criança e falar assim, nossa, eu também tive medo desse monstro. Nossa, eu também... E isso pode ser a cena mais verdadeira. Isso pode ter te conectado com medos, pode ter te conectado com tristezas, e tudo bem, porque isso faz parte da experiência da criança, de como nós somos figuras de referência para ela, entender que isso faz parte da vida e que a gente passa por todas essas emoções ao longo da nossa existência. Lila. Muito bom, estou aqui encantado aqui, Alexandre. Eu também, nossa, ainda bem que já estamos gravando essa conversa, gente. Feliz. Estou aqui encantado. Aqui. Eu vou só acrescentar uma coisinha, acho que o Alexandre falou tão bem. Eu só diria o seguinte, assim, que professores e pais não tenham medo do medo dos filhos de vocês. Tá? O medo, a cabeça do adulto, ela não é igual à cabeça da criança. O óculos da infância é um óculos diferente do óculos do mundo adulto. Então, às vezes, uma história que você tem medo pode ser uma salvação para uma criança. Se os pais reclamarem, se os professores, mas os pais reclamam, converse com os pais. Educar os pais também é fundamental. E a gente pode falar para os pais, e quando eu converso com os pais, o que eu faço sempre é falar da infância desses pais.
Aí se eles falam, mas eu não quero que meu filho tenha história de terror, aí você fala assim, mas você gostava? Aí ele para e pensa, ele tem uma revelação. Eu gostava. Meu avô me contava história de assombração e eu gostava. Você tá aqui, não tá? Saudável, cresceu, forte, tá com filho. Então, você remeter à própria infância dos pais para mostrar o que eles gostavam como histórias é uma boa ferramenta de auxílio nesse momento. Ah, não quero que fale sobre bruxa. Aí a mãe fala, mas eu gostava quando eu era criança. Tá vendo? Foi muito traumático? Não foi. E tem crianças que vão falar, tem alguns adultos que dizem, sim, aquela história foi muito traumática. O que eu respondo, na verdade, quando aparece? Claro que aparece. O mundo dos humanos é o mundo da contradição, é o mundo da incerteza, é o mundo né, do subjetivo, gente. A razão, né? A razão é uma parte. A gente é controlado por aquilo que a gente nem sabe, né? A gente finge que tem razão. A razão está lá e tem coisas atrás da razão que estão lá mexendo com a gente, né? A razão 100%, isso não existe. Isso não existe para nenhum ser humano, né, racional 100%. Então, esses pais, né, que chegam e ficam aí desesperados e tudo mais, você e fala assim, não, mas eu tive um caso de trauma. Eu sempre falo, o trauma que você teve, o que você teve, é uma coisa particular e não foi a história que colocou isso em você. Isso transbordou, estava com você. O choro não é uma história que causa o choro estava dentro da gente. E a história foi uma gota, a última gota d'água que fez o copo transbordar. Uhum. Que bom que a gente pode estar na hora junto para poder acolher. O medo não foi a história que colocou, o medo estava dentro da gente. Então a gente pode fazer esse diálogo com esses adultos, mostrando para eles que quando aparecer uma criança, que sempre aparece uma criança que tem muito medo do lobo, é uma, duas, de 30, alguma coisa está acontecendo lá e vamos ajudar ela, não vamos negar isso para ela e tirar dela isso e de todas as outras crianças, vamos fortalecer ela para ela destruir o lobo que está incomodando ela, que é bem importante. Eu sempre faço uma pergunta para educadores em palestras que eu dou, para falar sobre isso, para ver como que a gente às vezes não lembra como a nossa infância, fala assim, quem de vocês quando era criança matou formiguinha? Aí todo mundo levanta a mão, aí eu brinco, assassinos! Quem aqui colocou sal em lesma para derreter essas coisas todas? Aí as pessoas começam a rir, levantar a mão mais tímida, falam, nossa, virou educador fazendo isso. E eu não estou dizendo para vocês... eu não estou dizendo para vocês colocarem sal... Eu amei essa. Eu não estou dizendo para vocês colocarem sal em lesmas e sapos e nem para matar formiga. Eu estou dizendo que isso está dentro da gente. Se vocês fizeram isso, as crianças do mundo contemporâneo também têm vontade de fazer isso. Mas em vez de fazer isso, vamos usar uma válvula de escape metafórica para transformar essa vontade de machucar o outro que existe, esse sadismo, essa vontade de explorar de uma forma mórbida alguns bichos que existem nas pessoas, vamos transformar isso uma coisa bacana através de histórias que falem sobre isso. Isso que é importante, que falem sobre isso. Então a gente tem que usar essa válvula metafórica, que eu chamo, essa válvula de escape metafórica, para transformar essa vontade de matar formiga em outra coisa, mas falando sobre a própria vontade. Esse é o engano das pessoas, de não querer falar. Não tem que falar, para essas coisas irem se diluindo. Eu trabalhei muitos anos, no começo da minha faculdade, fiz PUC, né, psicologia na PUC, aqui de São Paulo, e eu fiz estágio na FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, né? E eu fui trabalhar com adolescentes delinquentes juvenis, né, que a gente chama assim, eles chamavam na época, coisas bem pesadas, né? E eu fui trabalhar com esses jovens, conversar com eles, fazendo amnésia, entrevistas, e o que eu tinha percebido na época, eu era moleque, né? Mas eu já tinha percebido na época que as histórias desses jovens eram histórias de uma infância muito pobre, além da pobreza material, era uma pobreza simbólica atroz. Brincavam, tinham poucas oportunidades de brincar, não tinham pais para contar história, assim, o mundo simbólico empobrecido. E eu comecei a fazer uma hipótese já na época, que era o seguinte, se aqueles jovens, eles não tinham como transformar a raiva, o ódio, o sadismo deles, através do mundo simbólico em outra coisa, eles iam para a realidade, machucavam a realidade. Ou seja, né, quando a gente tira da criança a possibilidade de trabalhar com esses conteúdos, ela coloca a fantasia no mundo real, que é o que a gente está falando aqui, sobre medicamentos, sobre indisciplina, sobre violência. A gente está falando exatamente sobre isso. Então, você tem que dar essas ferramentas para a realidade ser mais tranquila. É como pais que estão tirando agora espadinha da criança,
de brincar. Isso é uma coisa maluca de tirar a espadinha, porque se você tira a espada, sabe o que acontece? Eles fazem com o dedo. Eles não vão virar serial killers usando espadinha, galera. É uma brincadeira simbólica milenar. Eles colocam para fora a agressividade e quando vai para as questões reais da vida, ficam tranquilos. Não tem, claro que não pode dar uma arma, uma réplica de arma, isso não pode, bom senso. Mas você brincar de polícia e ladrão não te transforma em ladrão. Nunca te transformou brincar de polícia e ladrão, brincar com espadinha, brincar simbolicamente com a violência. O que a gente tem feito? Tirado isso, só coisas, né? Só alegria, só amor e harmonia. Tira esse espaço simbólico fundamental e as pessoas estão enlouquecendo. Para onde está saindo a raiva? Para onde está saindo essas questões, essas inquietudes? Estão saindo na realidade, na sala de aula, com os pais. Déspotas, pequenos déspotas, reizinhos mandões, né, da Ruth Rocha, pequenos déspotas que estão aparecendo, porque a gente não está conseguindo lidar com eles, com essas ferramentas. Né? Acho que é isso. Eu tenho uma história ótima com meu filho mais velho. Ele devia ter uns 8 anos e a gente estava tendo uma mega treta na hora de dormir, devia ser qualquer coisa de televisão, ou mais um desenho, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eu fui mandar ele tomar banho e tal. Ele, putaço da vida, ele falou assim, tomara que hoje eu sonhe matando você. Eu vou pedir para sonhar com a sua morte. E achei essa frase tão saudável, sabe? Porque se a gente não tiver o sonho, né, e esses lugares do imaginário para a gente descarregar essas emoções, a gente não acorda melhor. Sim. Alexandre, você imagina uma novela sem Odete Roitman? Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. Sem Carminha, Alexandre. Qual que seria a vida da novela sem Carminhas? Ave Maria, a gente ama odiar os vilões e as vilãs. A gente ama odiar os vilões, é isso. Isso o adulto, a criança, a mesma coisa. Não, a criança não é para ver novela da Carminha. A criança tem as histórias dela, tem os contos de fadas dela. Sim, claro. Que tem as Carminhas lá nos contos de fadas. Mas a Carminha é aquilo que a gente mais odeia na gente mesmo, colocado na tela. E a gente vai se divertindo com aquilo e vai se projetando e quer destruir aquilo que nos incomoda também. Sim, então, claro. A Carminha é fundamental numa novela, assim como a bruxa o é num conto de fada. Mas, Ilan e Alexandre, muito obrigada pela sabedoria compartilhada, pela generosidade de terem aceitado o nosso convite. Obrigada mesmo. Quero agradecer quem assistiu a transmissão, pela audiência, que se manteve firme com a gente do começo ao fim. Obrigada. Dizer para vocês conhecerem mais sobre a Taba, ataba.com.br, se ainda não conhecem, blog.ataba.com.br, e juntos a gente vai fazer essa travessia da melhor maneira possível. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Ilan. Obrigado. Adorei conhecer o Alexandre, foi realmente um enorme prazer por essa oportunidade E quem quiser, eu estou fazendo as minhas lives também na geladeira também, quem quiser, é só entrar lá no meu Instagram. Abre a geladeira e já vou entrar em contato com o Alexandre para ver se a gente faz uma live junto aí no Instagram, Alexandre. Nossa, já está marcada. Eu vi que você fez uma com um amigo que a gente tem em comum, eu não sabia, Rossandro. Com o Rossandro, foi bem legal a live que eu fiz. Pois é, Rossandro é meu amigo. Eu e o Rossandro vamos fazer uma live na quinta-feira, eu acho que na semana que vem. Legal, legal. Então, obrigado, um grande abraço aí para o Alexandre, dei para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada, Alexandre. Gente, obrigada. Obrigado. Eu acho a Taba uma iniciativa necessária, importante, urgente, que eu acho que merecia ser conhecida por empresas que podem ter impacto social e que podem, por exemplo, distribuir literatura infantil para os seus funcionários, como forma de ajudá-los a lidar com as pressões simbólicas da vida. Te dar os parabéns pela curadoria maravilhosa. Os livros de vocês fazem um bem enorme para as famílias, né? Eu vivo isso aqui, estou falando em primeira pessoa, da possibilidade que a gente sempre tem de receber, assim, a gente abre o envelope sempre de olhos fechados, que a gente sabe que ali tem coisa boa. Né? Ilan, você é um assombro de criatividade, de beleza, de
possibilidade de diálogo. É muito bom estar com homens assim, né? Que consigam expressar a vida em várias das suas matizes emocionais. Então, muito obrigado. Foi uma conversa deliciosa para mim. Quem quiser acompanhar, eu tenho feito muito conteúdo para apoiar as famílias nos aspectos emocionais durante a quarentena. Pode entrar no meu Instagram, é Alexandre Coimbra Amaral. Todo dia eu estou lá publicando vídeo, fazendo live, etc., porque eu acho que o momento é da gente construir apoio solidário e comunitário. Obrigado. Obrigada mesmo.